Boa noite a todos que estão assistindo ao Empreender, né? Estamos no segundo dia e vamos iniciar agora nossa última palestra, né, desse evento. Infelizmente eu tive um probleminha, não pude estar na abertura, mas queria já agradecer e parabenizar a comissão que organizou esse evento, né, na pessoa da Simone e toda a sua equipe. A gente sabe que para estar acontecendo isso é sempre muito trabalho que está por trás, né? Então, eu queria parabenizar o sucesso do evento. E aí, agradecer a Kimberly, né, egressa do nosso campus, né, do curso de Design Digital. Tenho muita honra de ver os nossos egressos, né, bem inseridos na iniciativa, no comércio, né, na iniciativa de empresas em São Paulo. Então, vamos escutar um pouco da experiência dela, né? Acho que é super rico, super importante para os alunos, para mim, né? Eu acho que é sempre bom a gente ter um feedback de como é que estão os nossos egressos no mercado, né? Porque é assim que a gente atualiza, né, os nossos cursos. E espero que aos demais que tenham visto as outras palestras, que tenham curtido, né, esse tema do empreendedorismo, foram assuntos bem diversos, mas eu acho que nós estamos num tempo onde inovação, né, e criatividade, elas são peças fundamentais para a gente superar tudo isso que a gente está vivendo, né, nessa nova realidade, né, o novo mundo que nós vamos viver, né, depois dessa pandemia. Então, eu acho que inovação nesse momento ela é ponto-chave, né, para a gente superar, tá? Então, espero que todos aproveitem esse momento. Kimberly, por favor, e obrigada mais uma vez. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Queria dizer que eu estou Boa muito noite. agradecida, muito honrada de estar aqui falando com vocês. E que eu senti saudade só de estar ouvindo a voz da Andrea falando, gente. E espero que o que eu vou falar aqui seja útil para a carreira de todo mundo de alguma maneira, que eu aprenda também com as coisas que vocês vão dizer. E eu estou um pouco nervosa, porque eu não costumo muito falar em público, mas eu espero que dê tudo certo. E é isso. Eu posso começar a apresentar? Pode sim. Certo. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu fiz uma apresentaçãozinha para poder me guiar aqui enquanto eu falo. Só um momento, gente. Vocês estão vendo a tela da apresentação? Sim. Certo. Sim, estamos vendo. Então, como vocês devem saber, o tema que foi proposto para eu abordar foi, tipo, concluir o curso e agora o que acontece no mercado de trabalho, né, essa vivência, que a minha vivência não é tão longa, mas eu acho que já é um passo para vocês entenderem essa transição da graduação para o mercado, certo? Então, vamos lá. Quem eu sou e por que eu estou aqui falando com vocês? Meu nome é Kimberly e em 2015 eu entrei no curso de Design Digital na primeira turma. E eu me formei no final de 2018. Eu não sou de Quixadá, não sou do Ceará. Eu fui para o Ceará pela primeira vez, nunca tinha saído de São Paulo, fui pela primeira vez para poder fazer o curso. No início, eu não tinha muita certeza do que me esperava lá, porque além de ser um novo mundo de graduação, de um curso que eu não conhecia muito, mas que tinha curiosidade pelas coisas que eu tinha pesquisado, ainda estava inserida num contexto totalmente diferente, de uma cultura diferente, e foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, então foi desafiador em todos esses aspectos, mas cada parte disso tornou a experiência mais especial ainda. O roteiro do que eu vou dizer para vocês aqui, bem basiquinho. Vou falar um pouco dessa minha experiência de graduação, já comecei falando sobre isso, né? Vou falar da minha saga pela busca do primeiro emprego e o que foi acontecendo, os desdobramentos dessa busca do primeiro emprego, as dificuldades que eu encontrei nesse caminho, as coisas que eu aprendi e como eu cheguei até onde eu estou hoje. Então, como eu tinha dito para vocês, do nada eu estava em Quixadá, eu tinha passado no SISU,
e eu não sabia o que ia acontecer, mas eu pesquisei o curso e era design, que é uma coisa que eu sempre gostei muito desde criança. Não era o meu curso dos sonhos que eu sonhava quando eu estava fazendo ensino médio, mas era um curso que tinha várias coisas que me interessavam também. E aí eu resolvi abraçar a oportunidade e houveram todos os desafios que vocês já sabem, que eu já disse, e ao longo dessa caminhada foi também uma coisa bem complexa aprender a lidar com a questão de projeto integrado e com um monte de projetos em paralelo, enfim. Mas, no final, eu gostei tanto dessa questão de dificuldade de metodologia, de processo e de projetos que o meu TCC, como alguns devem saber, foi uma tentativa de uma metodologia ágil para ajudar os alunos nesses projetos integrados, porque foi uma parte assim que eu me apaixonei desde a graduação e até hoje eu estou tentando ser mais ativa nessa parte que é dentro da minha carreira mais considerada UX, que é essa parte de processo. Só um momento. Depois que eu me formei, depois dos 4 anos da graduação, eu estava um pouco indecisa sobre o que seria da minha vida e aquela insegurança do que ia acontecer em seguida, enfim. E aí eu estava pensando, será que eu vou para o mercado? Será que eu vou para o mestrado? O que será que eu faço agora? Será que eu não vou fazer nenhum dos dois e todos os 4 anos que eu tive aqui vão ser desperdiçados e eu vou ver que não era isso que eu queria da minha vida, enfim. Isso me deixou bastante angustiada no início, e todos esses questionamentos que eu acho que todos vocês já passaram, ou se não passaram, vão passar ainda até o final da graduação, de eu não estou preparada, né? Mas aí o professor Paulo, não sei se vocês conhecem ele, me deu um conselho que eu queria passar para vocês também, quando eu estava nessa indecisão do que eu faria. Ele disse que se eu não sabia o que fazer ainda, que eu podia tentar ir para o mercado, voltar para São Paulo, né? Ainda estava em Quixadá nesse momento. Voltar para São Paulo, que é onde está minha família e onde, por consequência, ia acabar voltando. Procurar entrar no mercado, entender melhor o que é que se espera de um designer digital, né? Porque como era a primeira turma, a gente nem sabia o que era ser designer digital. E aí, o que se espera de um designer digital, eu ia aprender na prática, né? Até porque é uma área que, naquele momento, era nova no Brasil, e a gente estava meio que descobrindo o que ia acontecer depois. E aí eu resolvi aceitar o que o Paulo tinha dito de ir para o mercado primeiro, antes de procurar mestrado, antes de procurar especialização, para saber o que eu tinha como foco na área, porque é um curso que a gente sabe que é bem complexo e que dá para você ir para vários caminhos, e como eu me encontrava nesses caminhos, o que eu me identificava mais, o que eu ia aproveitar mais do curso para poder transformar em uma carreira. E aí, seguindo esse conselho dele, foi quando eu fui tentar procurar esse meu primeiro emprego. Voltei para São Paulo e comecei essa saga de procura, com todas essas angústias de não tenho portfólio, não sei como que faz o currículo, não tenho experiência, só tenho estágio de quatro meses que eu fiz, né, na própria faculdade, não tenho indicação, não sei o que um UX faz, não sei o que um designer digital faz, então o que eu faço, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar o que um profissional dessa área faria. Comecei a entrar em contato com algumas pessoas no LinkedIn, alimentei o meu LinkedIn e eu não tinha um portfólio muito bem organizado e nem muito grande, mas aí eu comecei a transformar os meus projetos da faculdade em material do portfólio, e eu recomendo que vocês já estejam fazendo isso, ou se não, façam, porque aquilo que a gente viveu na faculdade, por mais que não seja oficialmente experiência de mercado, porque nós não saímos da faculdade ainda, não estamos numa empresa externa, conta como uma experiência, e foi com essa experiência que eu consegui o meu primeiro emprego, e eu acho que vocês, que são designers e estão passando pelo curso e estão com essas mesmas angústias, vão conseguir também da mesma maneira. Os projetos integrados são experiência, os projetos que a gente faz nas disciplinas paralelas são experiência,
o seu próprio TCC é uma experiência que também diz muito sobre aquilo que você anseia na carreira e sobre onde você quer chegar na sua carreira, né? Então, você pode usar isso no seu portfólio também. E claro que eu não vou colocar um monte de arquivos no portfólio, né? Mas dá para transformar esse conteúdo em uma coisa mais visual, dividindo entre problema, objetivo e desenvolvimento, resumidamente, e mostrando o resultado final, que seria essa parte mais visual. Então, tudo isso já é um portfólio muito legal. E aí eu coloquei aqui alguns pontos que eu acho que se alguém tivesse me dito quando eu estava começando essa procura de emprego e entrando no mercado, teria facilitado, e que eu descobri meio que sozinha, e que eu queria passar para vocês para talvez ajudar vocês nessa etapa. De como construir, por exemplo, um portfólio. Usando esses trabalhos da faculdade, você já tem uma grande uma coisa como para iniciar esse projeto de portfólio. Se você tem alguma experiência na parte de programação do nosso curso, que é maravilhosa, você também pode tentar desenvolver o seu próprio site para colocar esse material que você tem para divulgar seu trabalho, ou você pode usar uma plataforma que já existe, como um template de site, o Wix, por exemplo, ou algum site que serve como plataforma de portfólio, como Behance, Dribbble, por exemplo. Eu aprendi também que eu não devia misturar conteúdos nesse portfólio, porque eu entrei colocando todos os conteúdos que eu tinha, ilustração, e coisas de programação, e coisa de design, enfim, coloquei tudo isso no portfólio, e aí uma vez que eu estava no processo seletivo, disseram que eu era uma forte candidata, mas que eu devia rever o meu portfólio, porque estava tudo uma bagunça, estava tudo misturado, e tinha coisas ali que nem eram do perfil da vaga. Então, eu aprendi que é importante você fazer essa separação de conteúdo e ter um foco naquele portfólio que você está montando de agradar um perfil de vaga específico para poder facilitar as suas chances de ser assertivo, sabe? Deixa eu só pausar para ver se tem alguma pergunta ou alguma coisa que vocês estão me falando que eu não sei, eu não estou vendo. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não, Kimberly, até agora a gente está sem perguntas, tá? Só o pessoal está elogiando muito, no momento a gente está chegando a 70 visualizações, e é isso, pode continuar. Certo, eu vou continuar então. Tô falando muito rápido, gente. Acho que eu tô falando muito rápido. Tá ótimo, Kimberly. Certo. Tendo um portfólio, então, como fazer um currículo, né? De um ex-designer. No meu currículo, eu pensei, se nós estamos numa área em que nós temos licença poética para justamente usar a inovação, a criatividade, por que eu vou fazer um currículo padrão como de outras profissões que são mais técnicas, né? Então, eu resolvi que eu podia usar no meu currículo. O meu currículo é totalmente despadronizado. Depois, se no final da palestra eu posso até mostrar para vocês como é que eu fiz o meu. E eu dei um tiro no escuro, porque eu não sabia se as empresas iam achar isso interessante ou não, ou se iam achar que eu era doida. Mas, no final das contas, e nos processos que eu passei, grande parte deles, eles diziam que um diferencial que eles perceberam era justamente o meu currículo, que, no meio de vários currículos padrão, se destacava porque justamente fugia ao padrão. Então, eu acho que é uma coisa que vocês podem explorar. Eu sei que criatividade e ousadia na nossa área não falta, e a gente testa isso em cada disciplina que a gente faz durante todo o curso. Então, o currículo é uma oportunidade, o currículo e o portfólio, né, são oportunidades de mostrar essa personalidade que a gente foi desenvolvendo. E eu acho que não existe um padrão de portfólio e currículo ideal, principalmente na nossa área. Eu acho que quanto mais você
encontrar uma maneira de esboçar aquilo sendo claro, sendo objetivo e sendo diferente do óbvio, mais chances você tem de se destacar nesse momento, sabe? E, além disso, vem a importância do LinkedIn, que é meio que uma plataforma que vai fazer com que você chegue mais perto, mais rápido das empresas que você quer que te contratem. Ganhar visibilidade e poder mostrar esse portfólio, esse currículo que você fez. E eu consegui o emprego que eu estou hoje graças ao LinkedIn, porque eu fiz o meu perfil e tal, despretensiosamente. Naquele momento eu não sabia nem como usar o LinkedIn direito. Eu fui também aprendendo, fuçando, pesquisando na internet. E, do nada, um carinha me adicionou e começou a conversar comigo. Ele é back-end, se eu não me engano. A gente começou a conversar, e aí eu falei para ele que estava buscando esse primeiro emprego, que estava difícil de encontrar. E sim, gente, vai ser um pouco difícil no início. Eu demorei, uns 2 meses para conseguir o meu primeiro emprego. E isso porque eu estava só fazendo isso da minha vida, só procurando. Mas teve momentos que eu fiquei meio angustiada, achando que eu não ia conseguir encontrar nada legal e pensando que, nossa, talvez eu não tenha absorvido direito os conteúdos que eu vi na faculdade, talvez não esteja sendo tão atrativa no mercado e tal. Mas eu percebi que é só uma burocracia normal que a gente tem que passar no início e não desistir, não deixar de persistir. Enfim, eu estava despretensiosamente conversando com esse cara e disse que eu estava procurando esse emprego. Ele me indicou para uma vaga de uma empresa que ele nem trabalhava lá, só que ele tinha passado no processo nessa empresa e não foi. E aí me indicou porque ele tinha feito amizade com a recrutadora. E eu fiz o processo, não muito cheia de experiência, de esperança, porque eu não sabia se aquele cara realmente tinha me indicado, se ele era uma boa pessoa para fazer esse networking, né? Nem conhecia ele direito e tal. E segui, né, procurando e fazendo testes em várias empresas. E no final das contas foi essa indicação do LinkedIn que surgiu do nada, graças a esse networking que eu fiz sem nem ter muita esperança, que está pagando minhas contas até hoje. E aí, então, eu quero dizer que é importante vocês terem um LinkedIn completo, vocês usarem bastante palavras-chave para descrever as coisas que vocês fazem, para fazer com que o seu perfil apareça em mais resultados de busca dos recrutadores. Quando eu digo descrever o que você faz, não é só, eu sou UX, ou eu sou designer digital, ou eu faço ilustração, ou seja lá o que for. Mas destrinchar isso em pequenas tarefas que você acha que teria no dia a dia de um profissional como esse, e que você sabe que é capacitado, porque às vezes você é um profissional de uma área, mas você não é chamado porque você não tem exatamente aquela experiênciazinha que faz toda a diferença na hora de você ser selecionado no lugar de um outro candidato. Então, é importante você colocar as experiências separadamente, claras, para que os recrutadores saibam que você tem essa habilidade. Opa, passei sem querer. Só um momento. Outras práticas que eu gostaria que tivessem me dito naquele momento que eu estava procurando meu primeiro emprego e que eu sugiro que vocês façam, tanto agora, no final, no decorrer da faculdade, principalmente depois que vocês saírem para buscar esse emprego, participar de muitos meetups, porque em meetups vocês conseguem muito networking, conhecem muita gente da área, muita gente que quer descobrir outras pessoas para trabalharem juntos, que quer iniciar projetos independentes, enfim. Então, assistir meetups, saber a cultura das empresas que vocês também têm interesse. Uma vez eu fui no meetup do iFood, porque era uma empresa, assim, que eu queria muito trabalhar. E aí, quando eu fui nesse meetup, eu descobri toda a cultura do iFood. E aí eu pude me aproximar
de como ser uma profissional que o iFood contrataria, sabe? Depois eu acabei não continuando com esse objetivo, mas indo nesse meetup eu pude descobrir o que faria um profissional, o que me faria enquanto profissional chamar a atenção do iFood ou ser contratada por eles, que eu não saberia se eu não tivesse ido naquele meetup, sabe? O Simpla, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma que divulga meetups gratuitos que vocês podem ver da área, relacionados à área, através desses meetups vocês podem conhecer muita gente legal e até conhecer os seus próximos colegas de trabalho, enfim. Participar de hackathons, eu acho que isso é uma coisa que a gente já sabia desde a época da faculdade, pelo menos na minha turma, os professores sempre ressaltavam isso, a importância dos hackathons, de participar de competições, e de colocar até os projetos integrados nessas competições, porque além de também ser um grande promotor da sua imagem enquanto profissional, e você conhecer várias outras pessoas também, pode ser que aquele projeto integrado que você achava que era só um projeto integrado, no final das contas, vai ser o início de uma startup sua mesmo, entendeu? E você pode desenvolver isso e saber como melhorar, sei lá, conhecer outros profissionais que são de áreas relacionadas à sua, não só UX ou UI, mas back-ends e front-ends que podem te dar toques de como melhorar o que você já tinha feito, enfim. Então, eu acho que eu não participei de muitos hackathons quando eu estava na faculdade, na verdade eu não participei de nenhum, mas se eu pudesse fazer diferente, eu com certeza teria feito isso, teria participado demais, porque faz muita diferença, assim. Se você tem trabalhos, se você tem artigos que você acha que são muito legais, também é muito interessante você publicar isso, não só no seu portfólio, mas, sei lá, publicar no Medium, por exemplo, em forma de artigo, para que as pessoas saibam que você está falando sobre isso, que você tem esse conhecimento, sabe? Publicar no próprio LinkedIn, para engajar o seu LinkedIn, enfim. É importante divulgar tudo aquilo que você está fazendo e usar isso para se autopromover também. Fazer cursos complementares é muito, muito, muito importante. Além da graduação, que é fundamental, que a gente está correndo atrás, enfim, aprendendo de uma forma macro tudo aquilo que a gente vai usar no mercado, e até mais do que na prática a gente usa, é importante você ir se especializando, fazendo pequenos cursos como a Lura e afins, para ter uma visão mais focada em algum dos direcionamentos que você já sabe que quer seguir. E também para alimentar ainda mais o seu currículo. Por exemplo, eu já perdi algumas vagas de emprego porque meu inglês não era fluente. Então, agora eu estou fazendo um curso de inglês melhor do que o que eu tinha feito há uns anos atrás, porque eu vi que isso faz muita diferença. Eu já perdi oportunidades de emprego em outros países, porque eu não era fluente em inglês. E é uma formação que a gente acha que é secundária, eu posso aprender isso a qualquer momento, e, sei lá, o importante é que eu estou fazendo graduação, mas eu talvez não tivesse mais aqui, eu não tivesse tendo a carreira que eu estou tendo agora, se eu tivesse tido inglês fluente naquele momento que eu tive a oportunidade de ir para uma empresa internacional, sabe? Então, negligenciar esses cursos complementares, como inglês ou especializações na própria área, não é uma coisa que eu não gostaria de ter feito antes e que eu faria diferente agora. Deixa eu ver o que mais. Acho que eu vou passar. Enfim, depois de tudo isso que eu fiz e que não fiz e que deveria ter feito, eu consegui, enfim, o primeiro emprego como redatora CEO. Sim, era uma agência de marketing e eu já estava há 2 meses procurando todos os dias e estava um pouco ansiosa para conseguir esse primeiro emprego, para entrar no mercado e saber e colocar todo esse conhecimento que eu tinha adquirido na faculdade em prática. E surgiu essa oportunidade de ser redatora e, em segundo plano, UI,
eles me contrataram, a vaga era para UI, mas eles me contrataram como redatora, porque eles disseram que o meu trabalho escrito tinha chamado mais atenção deles no portfólio que eu tinha enviado do que meu trabalho, meu trabalho de design em si. E aí me contrataram como redatora CEO, e aí eu fiquei pensando, não é isso que eu quero para minha carreira, não foi para isso que eu me formei, e não é isso que eu tenho no meu plano de carreira. Mas eu vou abraçar essa oportunidade, porque, primeiro, eu tenho a oportunidade de depois convencê-los de que, na verdade, eu sou designer e crescer nessa área. E também porque todo conhecimento é válido, né? E esse conhecimento que eu tive como redatora, por incrível que pareça, eu fiquei lá só 3 semanas, porque depois eu fui para o meu emprego atual e estou lá até hoje. Mas esse conhecimento como redatora que eu tive durante essas 3 semanas, e tudo que eu aprendi de marketing, tudo que eu aprendi de SEO, tudo que eu aprendi de palavra-chave, enfim, coisas, truques de marketing especificamente, são utilizados ainda no meu trabalho, porque mesmo que eu seja UX UI, eu preciso me comunicar com o usuário de forma escrita em vários momentos da interface do sistema que eu estou desenvolvendo, e aquelas coisas que eu aprendi lá na agência de marketing durante 3 semanas, até hoje eu carrego na hora de escrever qualquer coisinha na interface que eu estou desenvolvendo. Enfim, eu cheguei no meu emprego atual, depois de 3 semanas trabalhando na agência de marketing. Aquela vaga que eu falei para vocês que eu me inscrevi, porque eu fui indicada por uma pessoa do LinkedIn, enfim, apareceu. Eu já tinha passado por uns 3 processos seletivos dentro dessa empresa, e nunca tinha sido chamada de fato, até que numa terceira tentativa, depois de 2 meses, que eu já estava nessa outra empresa, eles encontraram uma vaga que se encaixava com o meu perfil, que no momento era de júnior, era de uma pessoa que estava acabando de sair da faculdade, enfim. E essa empresa, ela tem um perfil de contratação mais pleno e sênior, mas essa vaga que, desde aquele momento do LinkedIn, era para ser minha, de alguma maneira, surgiu depois desses 2 meses, e foi nessa empresa chamada F Câmara, que é onde eu estou até hoje. E eu faço lá, no início era focado mais em UI, eu fazia mais soluções visuais de tela mesmo, enfim. Só que agora eu estou começando a explorar mais o lado de UX e a conduzir projetos maiores e sem tanta necessidade de ser guiada por outros colegas de trabalho, e acompanhando esse processo do início ao fim, que é aquilo que a gente idealizava lá na faculdade, e que eu pensei que no mercado não acontecia, porque eu não estava vendo muito isso acontecer, mas agora eu estou vendo que depois de um tempo você começa a entrar mais nos projetos e a conhecer toda a dimensão do projeto, e aquelas coisas de metodologia que a gente via lá na faculdade, que vocês veem na faculdade, começam a surgir com mais clareza, e a gente precisa colocar isso em prática também. Então, esse conhecimento de metodologias, de processos, de pesquisa, de teste, enfim, depois de algum tempo ele começa a se materializar também no mercado de trabalho. Sobre as coisas que eu faço especificamente lá nesse meu trabalho, eu tenho contato direto com os clientes, então também os conhecimentos que a gente tem de apresentação de projeto para os professores direto, enfim, que a gente não curtia muito na época da faculdade, são muito válidos, porque o tempo todo eu tenho que falar não com o meu líder, mas com o dono de uma empresa gigante que eu nunca imaginei que eu teria contato direto, sabe? Então, é importante exercitar essa questão de apresentar e defender a ideia que você tem e como você pode contribuir num projeto. E eu preciso fazer isso direto no meu trabalho. Tipo, todo dia eu tenho reunião com o cliente, e eu acho que isso é muito enriquecedor, porque me permite entender melhor como é que eu posso expressar a importância do meu trabalho, e também como é que eu posso transmitir essa ideia para o cliente de que, tipo, não é só uma telinha que a gente faz, não é só um desenho que a gente faz, mas
tudo que está por trás desse desenho que no final a gente entrega. Que é essa questão de atender as necessidades do usuário, que a gente só descobre com essas metodologias que a gente aplica na faculdade, entendeu? Deixa eu só pausar para perguntar de novo se tem algum questionamento ou pergunta. Ou... Pronto. Kimberly, nós temos uma pergunta do professor João Vilney. Ele te perguntou o que você diria hoje para a Kimberly de 2015, que estava chegando em Quixadá para o primeiro semestre? Ai, meu Deus. Calma. Eu diria para ser mais ousada e para ter mais firmeza daquilo que faz, sabe? Porque naquele momento eu fazia os projetos porque eu tinha que fazer, entregava porque tinha que entregar, mas eu não entendia muito bem por que eu estava fazendo aquilo e também não defendia muito bem o que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo daquela maneira. Então, é uma coisa que eu percebi que é muito importante no mercado, que o mercado cobra isso muito, então eu faria isso diferente. Teria participado de mais desafios, exposto mais o meu trabalho, participado de mais hackathons, publicado mais coisas para mostrar que eu estava realmente aprendendo aquilo que eu estava vendo na faculdade. E não ficado só na encolha, esperando as coisas acontecerem e entregando só o que tinha que entregar. Perfeito. Quando você estava falando do seu portfólio, do currículo, eu vi algumas pessoas nos comentários perguntando se você poderia mostrar o seu portfólio ou até mesmo o seu currículo para terem referências de como fazerem futuramente para uma futura busca de emprego, por exemplo. Sim, eu posso mostrar o meu currículo, porque o meu portfólio, eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Meu portfólio não está muito atualizado, mas eu posso mostrar o meu currículo para vocês, que inclusive é o mesmo que está lá no LinkedIn. Calma aí que eu vou compartilhar essa outra tela. Só um momento. Não sei por que eu não estou conseguindo abrir. Inclusive, o meu agradecimento ao fotógrafo de Quixadá que fez essa foto minha, que até hoje eu estou usando no meu, no meu currículo. Só um momento, gente. Deixa eu ver se eu consigo passar para essa tela. Consigo. Dá para ver? Acho que você tem que mudar lá na parte de apresentando para colocar para a aba do seu currículo. Eu arrastei ele para a mesma tela, mas acho que não foi. Calma aí. Enquanto a gente tem outras dúvidas em relação ao portfólio que você pode ir falando enquanto você está organizando aí, pode ser? Uhum. Pode ser. A Michelle de Design Digital, ela perguntou em relação ao portfólio. Vocês costumam muito usar o Behance e acabam ficando aquilo que você falou, tudo junto e misturado. Você acha que deveríamos criar um espaço para montar o portfólio para uma vaga, tipo um quadro do Behance ou um site à parte? Com certeza. Eu faço alguns trabalhos de ilustração, que não é o meu foco na área, mas às vezes eu uso em alguns casos específicos de sistemas que tem esse perfil mais de colocar a ilustração minimalista junto. E eu não posso misturar essas ilustrações com uma vaga, por exemplo, de UX para uma organização que é mais... que não vai utilizar esse conhecimento, sabe? Então, o ideal seria fazer pastas separadas para mostrar tudo aquilo que você sabe fazer, sim, dependendo do perfil da vaga, só que para não colocar coisas que vão mais atrapalhar a visibilidade daquilo que você, de fato, precisa mostrar naquele momento do que coisas que vão agregar, sabe? Então, é importante saber o que mostrar em cada oportunidade de emprego e manter essas coisas separadas, se possível, sim. Perfeito. A outra pergunta é do Breno Silva.
Ele perguntou se o conhecimento da faculdade já te serviu para alguma necessidade técnica do trabalho de UI, o X Design, ou você vem estudando para ajudar nos trabalhos, vem se aprimorando cada vez mais? Tudo que eu aprendi na faculdade ajuda. E ajuda muito, e tipo, é por isso que eu me sustento mais, só que além das coisas que eu vi na faculdade, eu faço alguns cursos relacionados à área em paralelo, mas mini cursos, sabe? Só quando eu preciso saber de uma coisa específica. Mas, por exemplo, eu fiz muitas disciplinas opcionais de engenharia de software e sistemas de informação na faculdade, que eu pensei que depois eu não usaria para nada, mas direto eu tenho que traçar requisito e entender o perfil do usuário, entender o fluxo do sistema, enfim, e se eu não tivesse feito essas disciplinas durante a faculdade, eu talvez não tivesse esse conhecimento e precisasse resgatar ele de alguma maneira agora, enquanto eu estou trabalhando. Mas sim, tudo que eu aprendi, de alguma maneira, já serviu para alguma coisa. Nada foi dispensável, assim. Pronto, você está sendo muito elogiada pelo seu currículo aqui nos comentários, a galera está elogiando bastante. E agora vamos dar uma pausa nas perguntas para você prosseguir falando do seu currículo e mais posteriormente a gente faz outras perguntas, que acabou de chegar bastante. Certo. Esse currículo eu fiz quando eu comecei a procurar o meu primeiro emprego, e até hoje eu não mudei, porque eu vi que ele chamou a atenção dos recrutadores, então eu falei, já que tá dando certo, vamos continuar, né? Essa foto foi de um fotógrafo que tirou de mim em Quixadá, um pouco antes de eu voltar para cá, para São Paulo. Nós fizemos esse ensaio e é uma foto que eu achei muito, muito legal, enfim. E aí eu queria usar ela para alguma coisa relevante na minha vida. E aí eu estava despretensiosamente fazendo meu currículo e pensei, como é que eu posso encaixar aquela foto aqui, né? Já que é uma forma de unir o útil ao agradável. E aí eu comecei a trabalhar essa foto no Photoshop para poder colocar ela como plano de fundo, porque eu achava meio desinteressante ter aquela fotinha redonda ou quadradinha pequena lá no currículo, que é padrão, e sendo que eu podia fazer de várias outras maneiras, e se o objetivo era ver o meu rosto, saber quem eu era, então eu resolvi explorar essa questão, sabe, já que eu queria fazer um currículo fora do padrão, enfim. E aí eu separei aqui por tópicos, tentei fazer uma marca na época com o meu nome, para não mostrar ele também de uma forma padrão. Separei em seções de tópicos todas as coisas que eu queria mostrar como conhecimentos que eu tinha adquirido até ali. Formação acadêmica, cursos que eu fiz antes da faculdade, os idiomas que eu falo ou tento falar, e as coisas que eu aprendi que são complementares, como domínio em ferramentas Adobe e Microsoft, que a gente acaba tendo que usar direto no trabalho também. Os principais conhecimentos que eu estava focada em desenvolver no mercado de trabalho, que eu achava que eu tinha segurança para colocar em destaque naquele momento, e as experiências profissionais que eu tive. Aqui, eu tenho uma experiência de trabalho, que foi tipo um estágio antes da faculdade, mas que não tem nada a ver com a área, tipo, é de administração, então eu vi que não fazia sentido eu colocar nesse currículo essa experiência, porque o foco, né, como todo esse currículo foi montado para UX e UI, então eu decidi não colocar essa experiência, e colocar a partir das bolsas que eu fazia na faculdade, dos estágios que eu fazia na faculdade, essas experiências como para preencher também esse espaço de experiência de trabalho, que naquele momento eu também não tinha muito, então era uma forma de eu mostrar que, sim, eram coisas acadêmicas, mas que podiam ser consideradas como experiência de trabalho, porque eu tinha exercitado tudo que o mercado estava cobrando, que se tivesse conhecimento, enfim. E aí, as minhas informações de contato. Nas informações de contato, naquele momento eu tinha 2 telefones, inclusive está desatualizado esse segundo aqui. Então, eu coloquei os 2, porque caso tivesse algum problema com o meu celular, eu teria uma outra forma de contato. As principais redes sociais para me encontrarem e
os links dos meus portfólios de Behance e GitHub, que não tem quase nada, porque isso nunca foi o meu forte na faculdade, mas mesmo assim eu achei que era importante colocar. E o LinkedIn, que é o que une tudo isso. Inclusive, eu coloquei esse currículo no LinkedIn, porque muitos recrutadores vão e pedem seu currículo, e eu digo que já está lá e que eles podem ver, e isso facilita o processo também. E eu acho que foi assim que eu fiz o meu currículo, totalmente fora do padrão. E sempre, quando eu participo de um processo seletivo, as pessoas falam, tipo, nossa, seu currículo é muito diferente, muito legal e tal. E eu acho que atingir o meu objetivo de fazer um currículo que se destaque e que seja fora do padrão, já que a minha profissão permite que eu ouse um pouco mais nessa questão. Foi isso. Perfeito. Eu, particularmente, gostei muito do seu currículo. Parabéns, inclusive. Dando Obrigada. continuidade a uma pergunta bastante interessante que a Fernanda Gadelha fez, referente à sua empresa que você está trabalhando atualmente, desculpa. A pergunta é a seguinte: na empresa em que você está, existem equipes diferentes para design e para desenvolvimento, ou é esperado do designer digital acumular essas competências? Você acha que o mercado brasileiro em geral, considerando as vagas que você buscou e os faz contatos que você tem, que você fez, desculpa, tem esse entendimento de formar equipe de design e equipe de desenvolvimento? Ou seja, resumindo, ela quer saber se na sua empresa tem uma parte dividida só para design e uma só para desenvolvimento, ou eles querem pessoas capacitadas nas duas áreas, e se o mercado brasileiro, em geral, ele considera essas vagas que existem, se você buscou os contatos que você fez, que tem esse entendimento de formar esse tipo de equipe, de design, né? Que é divergente na parte da relação do design e do desenvolvimento, ou se são pessoas que geralmente trabalham com as duas coisas, as duas competências. Sim, era uma coisa que eu ia mencionar em seguida, mas que, sim, eu também tinha esse questionamento quando eu estava procurando, porque na faculdade, meu forte, como eu tinha dito agora há pouco, nunca foi muito desenvolvimento, sabe? Programação em si. Eu sempre tive mais familiaridade com a parte de UX e UI. E eu tinha esse receio de ir para o mercado e não conseguir nada de interessante, porque eu não tinha essa familiaridade com programação, enfim. Mas aí, quando eu fui, eu vi que tem muitas vagas que são híbridas, e você precisa ter ambos os conhecimentos, então você vai precisar pelo menos saber o básico de front-end para poder conseguir entrar nessa vaga e tal. Mas também tem muitas vagas que são focadas na parte de usabilidade em si e de interação, e que você vai ter um foco principal em design, sabe? E, inclusive, no meu trabalho, o meu foco é só design. Eu nunca abri um Visual Studio da vida no meu trabalho para poder fazer uma coisa. No trabalho anterior, quando eu estava na agência, durante as 3 semanas que eu trabalhei lá era uma vaga híbrida. Além de saber de design e o básico de front-end, pelo menos HTML, CSS, como componentizar as coisas, enfim, eu tinha que também saber de marketing. Então, era uma vaga de, tipo, faz tudo, sabe? Um perfil mais de uma empresa que era uma startup, que estava começando, que tinha poucos profissionais na área, então eu precisava saber e atuar e conseguir atuar em todas essas áreas. Mas em empresas um pouco maiores, você tem esse foco, sim. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente trabalha sempre em squads, sempre tem um time de trabalho num projeto específico. E nesse time tem o back-end, tem o front-end, tem o UX, tem o tester, que é o QA responsável, todo mundo ali trabalhando junto. A gente senta até perto um do outro para poder trocar ideia sempre, para poder fazer as coisas. Tipo, eu não posso simplesmente pensar a solução de um sistema se eu não conversei com o back-end e o front-end para saber se aquilo vai fazer sentido para eles, ou qual a complexidade de transformar aquilo numa coisa real. Então, lá eu tenho esse foco, mas eu tenho que saber de uma forma geral, o que é possível de se fazer ou não, e tenho que também ter contato com as pessoas das áreas que desenvolvem, de fato, para poder fazer uma coisa que seja coerente para todo mundo. Não sei se eu respondi a pergunta.
Respondeu sim. A professora Diana Braga, ela falou: Oi, Kimberly, saudades. Quais são os planos para o futuro? Os planos para o futuro. Primeiro, eu tô com muita saudade dela também. Saudade, Diana, você é um amor. É... e os planos para o futuro, eu estava muito, quando eu terminei a faculdade, pensando, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, eu quero ensinar as coisas que eu aprendi para as pessoas, enfim. Só que eu não sabia nem por onde começar, porque eu não sabia qual era o meu foco, né, dentro dessa área gigantesca que a gente está trabalhando. E aí eu vim para o mercado, entendi mais ou menos como é o cenário, entendi que eu quero me desenvolver mais como UX e UI, e para poder depois começar a fazer um mestrado, que eu ainda quero fazer mestrado. Só que primeiro eu quero entender qual dos pontos de tudo que eu aprendi, de tudo que eu faço no meu trabalho, eu quero desenvolver mais a ponto de conseguir transmitir para outra pessoa, sabe? Então, eu estou nesse estágio de me desenvolver no trabalho, de explorar mais cada ponto da carreira e da profissão, coisas que eu ainda não vivenciei por causa da falta de prática e a falta de tempo também de mercado, que eu só estou trabalhando há 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, depois que eu tiver essa firmeza e esse direcionamento, eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado e quero, quem sabe, um dia ser uma professora tão incrível quanto a Diana. Pergunta respondida. Vamos dar uma pausa nas perguntas para você poder continuar sua apresentação. Depois a gente retorna com elas. Tá bom. Só um momento. Vocês estão vendo o meu slide ainda? Sim, dá para ver. Dá para ver, né? Deixa eu ver se tem só mais alguma coisa que eu pulei daqui. Eu ia falar mais das ferramentas e das metodologias que eu uso no trabalho, que eu acho que é uma coisa muito válida também para compartilhar. As coisas que a gente vê de Scrum e metodologias ágeis na faculdade, que a gente fala, nossa, por que a gente está fazendo isso? Para que tanto documento? A gente não vai usar nada disso. Na verdade, é muito importante. A gente não faz tanta documentação no meu trabalho, por exemplo, mas a gente precisa aplicar pelo menos as metodologias, sabe? Aplicar no sentido de, eu preciso fazer daily, eu preciso fazer review, eu preciso fazer planning, eu preciso fazer tudo isso, até porque eu trabalho, como eu disse, com uma squad de outras pessoas, de outras áreas que se relacionam, mas todo mundo precisa estar alinhado o tempo todo, né? E também tem alinhamento com o cliente, que é direto, enfim, com o cliente. Então, a gente usa muito metodologias ágeis, muito Scrum, muito Design Thinking, muito Design Sprint. E é uma coisa que eu acho que vocês precisam dar um pouco mais de atenção. Muito Kanban, muito Trello, muito, enfim, essas coisas que apoiam a gente nos projetos integrados e um pouco no TCC, e que a gente acha que não vai precisar tanto depois. Todas as vagas que eu já passei, todos os processos que eu já passei me perguntavam se eu tinha domínio nessas metodologias. Como ferramenta que eu uso muito e que eu acho que vocês podem começar a usar, se não usam, que pode ajudar vocês na faculdade e também vai ser muito importante quando vocês estiverem no mercado, é o Figma. O XD também, eu gosto do XD, mas o Figma em especial, porque eu acho que ele tem uma facilidade de uso maior, além de ele ser online, você não precisa ter arquivos salvos no seu computador, você pode trabalhar de onde for, enfim, e também pela facilidade de compartilhamento de conteúdo. Por exemplo, eu faço um sistema e hoje mesmo eu fiz o sistema, entreguei um sistema para um cliente, e aí ele precisava ver esse sistema para poder entender o que eu tinha feito, e aí eu compartilhei com ele um link da animação do Figma, que é online também, e aí a gente faz a reunião, ele vendo aquilo que eu tinha feito, né, porque é só compartilhar um link, enfim, e eu explicando para ele, enfim. E aí, como tem essa facilidade de compartilhamento, meus amigos também, meus colegas que trabalham comigo, quando eu preciso da ajuda deles, basta compartilhar um link que está todo mundo vendo a mesma coisa e interagindo, e dá para editar todo mundo ao mesmo tempo, enfim, como se fosse um drive, só que de design. E eu super recomendo. E as vagas que eu também estou vendo agora, porque mesmo estando numa empresa, eu continuo passando por alguns processos seletivos, e sempre perguntam se eu tenho conhecimento no Figma.
E eu estou vendo que tem muitas empresas que eu já passei também de clientes que usavam outros sistemas e estão substituindo pelo Figma, que é um sistema que está crescendo muito e que eu acho que vocês podem demais usar já na faculdade para já se preparar, porque muito provavelmente vocês vão precisar usar ele no mercado. Que mais? Aí eu só ia falar um pouco mais da F-Câmara, que é a empresa que eu trabalho, dizer que eu gosto muito de trabalhar lá, porque é uma empresa que já teve muito destaque, enfim, já recebeu alguns prêmios por ser uma empresa interessante de se trabalhar e de se iniciar uma carreira, mas principalmente, como eu sou consultora, e é uma coisa que eu esqueci de mencionar, eu trabalho para a F-Câmara, mas eu sou consultora de outras empresas através de lá. Então, as empresas me contratam dentro dessa contratação, dentro da empresa da F-Câmara, eu passo por processos de contratação para trabalhar com clientes específicos. E aí, eu vou, enfim, assumir um projeto dentro daquela empresa X que me contratou dentro da F-Câmara. E é muito interessante porque, por mais que eu tenha um trabalho fixo, que é lá na F-Câmara, enfim, eu já passei por vários clientes e clientes de diferentes perfis, e isso me possibilitou, até então, ter experiências de diversas, sabe, do mercado, de como eu posso ser cobrada de diferentes maneiras. Umas são mais focadas em UI, outra eu tenho que trabalhar mais com UX, outra eu tenho que focar mais no processo, outra mais no fluxo, outra o objetivo é que eu entregue o resultado final, enfim, os prazos são diferentes, os perfis da empresa são diferentes, a cultura da empresa é diferente, e eu vou aprendendo numa velocidade maior, porque eu tenho essa vivência com vários clientes de perfis diferentes. E eu acho que para início de carreira, empresas com esse perfil de consultoria, que vão te permitir passar por vários lugares em pouco tempo, pode ser muito válido, e é muito interessante para aprender sobre o cenário de UX dentro do mercado, sabe? E aí, coloquei aqui como exemplo a Movida, que é de aluguel de carros, que é nacional, e a Leroy Merlin, que é uma empresa francesa que eu acho que todo mundo conhece, que também tem sede aqui no Brasil, que são, tipo, alguns dos clientes maiores que eu já trabalhei, e dentro da F-Câmara ainda, então eu tinha essa estabilidade de estar numa empresa fixa, mas poder explorar vários tipos de conhecimentos diferentes, conhecer, interagir com profissionais que estão na área há muito mais tempo do que eu e que podem me ensinar muita coisa, enfim. E aí eu acho muito interessante essa possibilidade de trabalhar em empresas com perfil de consultoria, porque tem esse benefício, sabe? Deixa eu ver o que mais sobre a F-Câmara. Uma coisa que eu acho que é interessante compartilhar com vocês também é que a F-Câmara ela tem um programa de formação, que se chama, que é como se fosse um estágio dentro da empresa. Você entra, tipo, como graduando de um curso, tanto de back, front, ou UX, ou QA, enfim, as áreas que tem foco lá. E depois de um ano, se você conseguir se desenvolver bem, e se tiver uma vaga para o seu perfil, eles te contratam como júnior e você começa a trabalhar lá. Tipo, você já tem um contrato durante esse um ano anterior, né? Mas é mais parecido com um estágio, inicialmente. E aí depois você meio que faz a sua carreira depois deste um ano. E eu acho que os alunos que, porventura, vierem para São Paulo e estiverem procurando emprego e quiserem ajuda para encontrar um lugar, enfim, se vocês quiserem, se vocês precisarem, é um caminho que pode ser seguido, que dentro da empresa que eu já sei que é interessante por ter esse perfil de consultoria com cara de startup, que também está muito em alta ultimamente, e também por ter essa facilidade de entrar como, entre aspas, estagiário e crescer lá dentro, sabe? Então é uma oportunidade para quem quiser vir trabalhar em São Paulo comigo. Deixa eu ver o que mais. Outra coisa que eu acho muito interessante nessa forma de trabalho é a capacidade de troca de conhecimento.
Tipo, como eu tenho contato direto com o cliente, com back-end, com front-end, com todo mundo, eles me ensinam muito, eu aprendo muito todo dia. Em cada projeto que eu entro, em cada reunião, eu aprendo uma coisa nova. Então, eu sou UX, mas eu tive que aprender termos técnicos de back-end para poder conversar com o back-end que trabalha comigo, sabe? Então, é muito interessante essa troca que existe em empresas que te dão esse caminho, essa abertura para se relacionar com pessoas da área. Não ficar focado só na sua área, mas ter uma visão do todo, sabe? E eu estou conseguindo vivenciar isso nessa consultoria que eu trabalho. Isso daqui são 2 fotos de meetups que eu participei como funcionária da Câmara. Nessa primeira foto que tem um grupo de pessoas sentadas, foi um meetup que eu dei com um amigo meu que é back-end. E nós estávamos falando de performance e percebemos que a gente podia ter 2 visões diferentes sobre performance e que essas visões se relacionavam e que isso impactava no trabalho de ambos. Ele é back-end, eu sou UX, e parece que não existe relação nenhuma entre as áreas. Mas nessa conversa que a gente teve, a gente descobriu que o trabalho de um e do outro influenciava no resultado e que a gente podia compartilhar como cada parte desse todo influenciava. Então, a gente fez esse meetup. No outro, essa montagenzinha aqui do lado do Instagram, foi num cliente, que é a Via Varejo, que é um dos clientes que eu vou começar também a conhecer melhor agora. A gente apresentou lá para os funcionários de lá, que também são back-ends e front-ends, que não têm muita vivência de UX, qual é a nossa função e qual a importância do nosso trabalho para o trabalho deles. Então, foi também uma experiência muito grande, muito, muito enriquecedora. E aí eu fiz com os outros 2 colegas meus, outros 2 amigos meus, que também são UX e trabalham comigo lá na consultoria. Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma coisa, alguma pergunta, antes de eu entrar nessa parte? Gente, tem várias perguntas. Você quer? A Natália Lima, ela perguntou o seguinte: Kim, você poderia disponibilizar uma listinha de dicas para os alunos que ainda estão na graduação? Sim, inclusive eu posso disponibilizar essa apresentação depois. Inclusive, um beijo, Natália. Eu posso disponibilizar essa apresentação depois e os comentários que eu fiz aqui para poder me guiar, e aí eu mando para vocês e vocês compartilham aí. Olha, tem uma pergunta muito interessante da Paula Trojani. Me desculpe se eu errei seu nome, Paula. Mas ela perguntou o seguinte: poderia falar sobre a tua relação enquanto pessoa negra ocupando e atuando nessas áreas e nos projetos que você busca se envolver? Sim, como pessoa negra, como mulher e negra, né? Porque é uma área que tem muita... Tipo, lá no escritório em que eu trabalho, seja uma empresa que tenta manter essa questão de inclusão e tudo mais, a predominância é masculina total, entendeu? Então, é muito louco, porque são coisas que eu me questionava antes e que eu não tinha parado para vivenciar e para ver quanto realmente isso impacta na minha vida, sabe? E aí, alguns clientes que eu passei, até na própria empresa que eu trabalho, eu vejo quanto é discrepante, assim, a quantidade de homens e de homens brancos e a quantidade de mulheres e a minoria ainda de mulheres negras. Então, ainda são pouquíssimas pessoas nessa área que são mulheres e que são mulheres negras, que respondendo a pergunta, né, especificamente. E eu acho que é uma coisa que tem que mudar, entendeu? E que a gente precisa mostrar a nossa cara e dizer que a gente tem tanta capacidade quanto essas outras pessoas e que ainda é uma questão a se questionar muito, a se levantar muito. Participei, inclusive, de umas campanhas dentro dessa empresa que eu trabalho para divulgar a empresa, e eu fiz questão de participar justamente para representar, sabe, essa questão de ser mulher e de ser negra e estar trabalhando numa empresa de TI, enfim, porque é uma questão que é meio assustadora no início, não sobre essa empresa que eu trabalho especificamente, mas sobre o mercado como um todo, e que precisa mudar com urgência. E eu acho muito interessante, inclusive,
o programa de UX para Minas Pretas, né, que existe. E elas fazem meetups, às vezes, de vez em quando. E eu quero me inserir, inclusive, entrar em contato mais com elas, porque é importante a gente se unir forças e mostrar que a gente está aqui e que a gente tem essa capacidade, que a gente tem que mostrar, né, representatividade. Não pode deixar que esse cenário continue da maneira que está. Verdade. A Adriana Rocha, é porque tem algumas perguntas que ainda são relacionadas à faculdade, então a gente pode até evoluir um pouco mais para a gente adiantar. A Adriana Rocha, ela perguntou se tem algum lugar ou escola que você tenha feito esses mini cursos de UX, UI Design e gostaria de indicar para quem está assistindo. Cursos de UX. Não, os que eu fiz são mais online. O Alura, eu acho que é interessante, principalmente para quem está começando, porque eles são bem didáticos, assim, nesse aspecto. Tem... Qual é o outro que eu esqueci o nome? Tem alguns outros cursos online, que depois eu posso também colocar nessa relação de coisas que eu vou entregar para vocês, que já me indicaram também, que eu não fiz, mas que eu sei que são bons, porque meus amigos, meus colegas fizeram, enfim. Mas a maioria deles é online. Tem alguns que são presenciais, mas a gente nem pode fazer agora, né, por causa da pandemia. Mas eu posso colocar fazer uma relação e mandar, sim, para vocês, de cursos que eu já sei que são bons e que muitos são gratuitos, mas os que também são pagos e não são tão caros, que são acessíveis, enfim. Posso fazer essa relação. Perfeito. O Breno Silva, ele perguntou quais habilidades você acha e tem visto que são mais essenciais como UX Design, que poderia até ter se dedicado melhor nelas durante a faculdade. Como UX Designer, deixa eu ver. Eu acho que atenção a essa parte de pré-projeto, sabe? De levantamento de requisitos, de entender o cenário, de pensar a solução não só como um site, ou um sistema, ou um aplicativo, porque muitas vezes a solução é, sei lá, fazer uma planilha, entendeu? Então, eu acho que o principal foco da nossa profissão, que é uma coisa que tem que ser exercitada ainda quando a gente está na faculdade, é entender que a gente não está aqui para resolver questões, assim, para provocar todas as pessoas envolvidas naquela questão a se questionar se aquela é a melhor solução em si ou não, sabe? É provocar questionamento, provocar resolução, provocar reflexão sobre aquilo antes de sair focado na solução. Muitos projetos integrados que eu fazia, a gente estava, por causa do prazo, e porque a gente tinha que entregar, e porque tinha prova, e porque tinha várias coisas, a gente estava muito focado em entregar o sistema, entregar a tela, enfim. Mas eu vejo que o mercado, inclusive, é um processo que eu estou passando agora muito forte, que o mercado cobra, que eu tenha essa reflexão sobre aquilo que eu estou fazendo, sabe? Não tanto foco em entregar um sistema, entregar uma tela, mas entender por que eu estou propondo que aquela tela é a melhor solução para aquele problema. Então, foco nas metodologias e foco em entender o processo como um todo, entender tudo que o usuário em si vai enfrentar quando ele estiver interagindo com aquela solução que você está pensando, que você está idealizando. Será que realmente a dor do usuário é que eu desenvolvo um aplicativo? Ou será que a dor do usuário é que eu, sei lá, desenhe uma placa que ajude ele a entender melhor como que ele precisa fazer um caminho, sabe? Então, é muito de refletir sobre as dores do usuário, refletir sobre tudo que envolve o projeto, refletir sobre como um todo, para antes de pensar em entregar uma solução. E é uma coisa que eu devia ter me atentado mais na faculdade, sim. O Marcelo Costa, ele perguntou como funciona o processo de UX onde você trabalha. Marcelo, como funciona o processo de UX onde eu trabalho? Depende muito do cliente. Como eu sou consultora e eu interajo com perfis de projeto e de clientes diferentes, esse processo ele acaba sendo adaptado de acordo com aquela necessidade, sabe? Porque os prazos são diferentes, às vezes eu vou entrar num projeto
e sou só eu da minha empresa e outras pessoas que eu não conhecia ainda, ou às vezes é uma squad total, fechada da empresa que eu trabalho, enfim, e isso influencia muito no processo que a gente vai seguir. Mas o ideal é que a gente tenha um primeiro contato com o cliente, entenda por que ele está buscando o nosso trabalho e como que a gente pode ajudar ele, qual é o caminho que ele imagina também. A gente busca referências, pede referências dele, do que ele acha que também seria a solução. Quando é possível, a gente tem contato com os clientes deles, que são os possíveis usuários daquilo que a gente está fazendo, né? Quando é possível, a gente faz toda a jornada do usuário, traça bastante fluxo para entender todos os caminhos felizes e não felizes daquilo que está sendo desenvolvido. Sempre tem reunião com todo mundo que está envolvido, e reuniões mais técnicas com quem vai, de fato, colocar em prática aquilo que está sendo desenvolvido. Mas esses processos todos e as metodologias que a gente usa, em geral, a gente usa o Scrum, mas o jeito de usar também é adaptável, dependendo da necessidade daquele cliente específico. A Adriana Rocha, ela perguntou, no Figma tem a versão gratuita, mas você acha que vale a pena pagar em questão de projetos maiores, mesmo sendo aluno? Mesmo sendo aluno. Eu acho que, enquanto aluno da graduação, a versão gratuita já é satisfatória. Inclusive, na maioria dos casos, eu trabalho com a versão gratuita e nunca tive uma limitação em relação a isso. Mas, quando eu estava na Leroy, por exemplo, que foi um ponto muito, muito interessante lá, eles usam Sketch, mas estavam pensando em migrar para o Figma. E um dos pontos para essa migração acontecer era justamente a possibilidade de fazer upgrade no Figma para poder fazer design system, né? Que é uma coisa que eles pregam muito lá e estão desenvolvendo, enfim. Então, se eu estou num projeto gigantesco, que precisa envolver vários projetos dentro de um mesmo projeto, e eu vou fazer design system, e várias pessoas vão estar administrando esse projeto dentro do mesmo arquivo do Figma, aí é interessante eu pagar. Mas se for só para fazer um sistema e compartilhar com os meus amigos e pedir ajuda deles em alguma funcionalidade específica, ou para desenvolver junto, acho que para fazer projetos integrados em si, eu não precisaria pagar pelo Figma, porque eu faço de boa, usando gratuito, e nunca tive problema com isso. Pronto. O Breno, ele perguntou o seguinte, há como, entre aspas, burlar o limite de projetos? Por exemplo, termina um e baixa ele, depois apaga o slot para poder fazer um novo? Não sei se entendi a pergunta. Pode repetir? Posso sim. O Breno Silva perguntou o seguinte, há como, entre aspas, burlar o limite de projetos? Termina um e baixa ele, depois apaga o slot para poder fazer um novo? Isso dentro do Figma, certo? Isso. Eu acho que tá. é sobre o Figma, sim. Porque Sim, eu acho que não precisa. Eu nunca precisei apagar um projeto que eu já tinha criado para poder criar um novo. O que eu faço eu criei um projeto macro, né, que eu acho que essa é a limitação do Figma gratuito, você só pode criar um projeto macro ou 2, e aí eu criei esse projeto, e dentro dele eu fiz várias pastas, e cada pasta é de um projeto específico que eu estou trabalhando. Então, até agora eu não precisei apagar nenhuma dessas pastas. Dentro dessas pastas eu faço frames separados, janelas separadas, para cada parte do sistema que eu estou desenvolvendo. Então, dá para separar direitinho, posso até mostrar como é que tá o meu, calma aí. Sem precisar pagar para isso e sem precisar também apagar o que eu já tinha feito para começar um novo, sabe? Eu tô abrindo aqui para poder mostrar como é que fica o meu. Tá bem bagunçado, gente, mas só para vocês verem que cada projeto está separado por pasta. Aqui. Eu criei essa janela UX Design aqui, que é tipo a pasta macro, e dentro dela eu faço vários arquivozinhos, cada um para um projeto específico que eu estou trabalhando, entendeu?
E aí, dentro desse projeto, deixa eu abrir isso daqui. Carregando. Acho que a minha internet não está muito favorável hoje. Dentro desse projeto, eu crio páginas. Isso, páginas era o termo que eu estava tentando lembrar. E em cada página dessa, eu crio uma parte do sistema. E aí, faço frames independentes para cada tela, digamos, que eu estou desenvolvendo. Deixa eu mostrar uma tela mais bonitinha. Tá dando para ver aí o meu Figma? Tá sim, tá dando para ver. Certo. Então, dentro dessas páginas, tipo, eu sempre faço uma para mobile e outra para desktop, se for o caso de ter essas duas versões. Faço uma pasta para os componentes que eu estou usando. Faço uma pasta de rascunho, que é onde eu coloco as telas obsoletas e meio que crio um histórico, caso eu precise pegar um componente que eu não estou mais usando agora, enfim. E aí eu separo dessa maneira e dentro de uma pasta específica eu separo os frames, organizando eles mesmo. Então, se eu tivesse o Figma pago, eu conseguiria fazer uma pasta dessa macro para cada projeto, né, para cada cliente, enfim. Mas como eu uso gratuito, eu consigo fazer isso da mesma maneira, só que dentro dessa mesma pasta macro. É isso. O mesmo Breno Silva, ele perguntou como esse aprendizado em múltiplas áreas, como programação e marketing, te ajudou a melhorar suas habilidades em UX e o design. E o que você recomenda aprender por fora disso para ser mais completa? Sim, depende muito daquilo que você almeja na sua carreira. Porque eu posso simplesmente ter o foco em trabalhar só com UI, eu nem preciso trabalhar com UX e UI. Eu posso gostar mais da parte de pensar a solução gráfica do sistema. Então, eu posso focar só naquela parte. Mas caso eu queira ser uma profissional híbrida que conseguiria atuar de alguma maneira em todas essas áreas, o conhecimento que eu tive em marketing, ele me ajuda a pensar como que eu vou colocar aquele texto, qual o tom de voz que eu vou usar para comunicar aquilo para o usuário. Então, esse conhecimento que eu tive lá no meu primeiro emprego como redatora me ajuda nesse sentido. Tipo, por que eu uso essa palavra e não essa outra palavra? Porque essa palavra talvez seja mais, o usuário talvez seja mais familiarizado com esse termo do que com o outro. Ou, no caso de um site, né? Se for um site e eu uso esse termo, talvez porque quando o usuário vai pesquisar, eu vi na minha pesquisa que quando o usuário vai buscar por esse termo, por esse conteúdo, ele usa esse termo e não o outro. Então, se eu colocar esse termo no meu conteúdo, na minha página, no meu site, vai ser mais fácil do usuário encontrar esse conteúdo que eu estou montando para ele. Então, é nesse sentido que o meu conhecimento de marketing, de redatora lá do meu primeiro emprego me ajuda. E enquanto programação, eu não tenho muita expertise nessa parte, mas o pouquinho que eu sei me ajuda quando eu preciso me comunicar com os meus colegas de trabalho, que são front-ends, que são back-ends, e que eu preciso também conversar com o cliente, e muitos clientes que chegam a mim têm um perfil mais técnico. Às vezes o cliente é um back-end e ele só conhece o sistema daquela visão dele de banco de dados, e eu preciso entender do que ele está falando, para poder falar, então talvez o que a gente possa fazer seja isso. Então, esse conhecimento de programação ajuda nesse sentido. Se eu não tivesse nada desse conhecimento, talvez eu não conseguisse conversar com esse cliente ou conversar com os meus colegas de trabalho que estão no mesmo projeto que eu. Acho que é nesse sentido, mas... Perfeito. O Gustavo Araújo, ele fez uma pergunta referente entre o Figma. O Figma, ele é melhor que o XD, que eu creio que seja o Adobe, e se sim, por quê? Eu não acho que ele seja melhor. Eu acho que depende também do projeto que você está fazendo, de qual é o perfil, se você vai compartilhar isso com alguém ou não. Depende de qual você tem mais familiaridade. Mas, no final, todas as ferramentas são bem parecidas. Então, se você consegue usar uma delas, provavelmente você vai ter facilidade de aprender a outra.
Mas o que eu acho de mais interessante, assim, no Figma é a facilidade de compartilhamento e o fato de eu não precisar salvar nada no meu computador para poder ter acesso àquela informação de novo. Vocês viram que eu abri aqui o meu navegador, na verdade eu tenho o Figma baixado, né? Mas se eu abrisse essa mesma tela no meu navegador, estaria lá, sei lá, se eu precisasse fazer uma reunião em um lugar e o meu notebook descarregou, mas tem outro computador lá que eu posso usar, então eu acessaria meu Figma e conseguiria trabalhar de lá de boa, sabe? Então eu preciso viajar e não posso levar essa máquina, eu tenho que usar uma outra máquina, daí eu posso acessar todos os meus trabalhos de onde eu estiver, sem precisar de nenhum outro arquivo, só preciso de internet. Então, por isso que eu acho o Figma muito interessante, sabe? E porque também eu percebo que as empresas estão, muitas empresas estão migrando para o Figma, nas conversas que eu tenho com os meus colegas de trabalho, e com pessoas que trabalham em outros lugares, sempre dizem que o Figma está sendo cogitado como ferramenta de design, então, por isso que eu achei pertinente trazer essa informação para vocês. E eu acho que não é que ele é melhor que o XD, inclusive tem umas coisas que você pode fazer no XD, inclusive de motion design, eu acho que nessa questão o XD talvez seja mais robusto, mas que acho que a praticidade do Figma é o que me chama atenção nele, sabe? Para a gente finalizar nossa rodada de perguntas e você dar continuidade ao assunto, a professora Ingrid Monteiro perguntou: você pretende seguir carreira internacional? Ai, primeiro, um beijo, Ingrid, também. E meu sonho. Eu ainda não sei como fazer isso, e ainda não. Nos meus planos de carreira, isso não é um dos próximos passos, eu preciso ainda aprender muito na área, preciso estudar muito, mas claro que se eu tiver uma oportunidade e se eu me sentir preparada para ela, eu não vou hesitar em ter carreira internacional, sim. Pronto, no momento é só isso, Kimberly, pode continuar. Certo. Minha tela ainda está compartilhada, né? Da Não, apresentação, não. Então deixa eu compartilhar. Aqui era só o estágio em que eu estou agora, né? Eu já entrei no mercado, já fiz todos esses processos que eu disse para vocês, e alguns eu não fiz, mas deveria ter feito, enfim. E agora, como é que eu posso me desenvolver profissionalmente, né? O que eu estou fazendo para me desenvolver enquanto profissional e talvez ganhar mais destaque na minha área, enfim. Eu acho que é muito importante, nesse momento, depois que você já entrou no mercado, já está vendo para onde você quer ir, quais são os seus planos a curto, a médio prazo, a longo prazo, você traçar esse plano de carreira você mesmo, sabendo para onde você quer chegar, seja ser professora da UFC Quixadá enquanto design digital, ou seja, seguir uma carreira internacional, é importante ter isso bem traçado, e isso não vai acontecer quando você sair da faculdade, que era uma coisa que eu queria muito, tipo, eu queria saber tudo o que ia acontecer nos próximos anos da minha vida, quando eu terminasse o curso, e por isso eu fiquei frustrada no início, porque não tinha como eu saber, é uma coisa que você vai descobrindo conforme vai acontecendo, né, e aí, quando você já está no mercado e já entende mais qual é a lógica de tudo que está acontecendo, e onde você se encaixa nessa lógica, aí eu acho que é o momento de você parar e pensar, beleza, cheguei até aqui, e agora o que eu quero fazer e onde eu quero chegar de agora em diante. Então, é importante ter essa consciência, até porque chega um momento em que as vagas de emprego, você não vai mais procurar por elas vão procurar por você, né? É normal, acontece conforme você vai evoluindo e conhecendo pessoas e participando de projetos e conhecendo clientes, é normal chegar em vagas quando você nem está esperando. E aí, você precisa ter consciência e ter esse plano bem traçado para saber se você vai continuar no caminho que você está, como é que você pode evoluir no caminho que você está, ou será que eu devo mudar de caminho, será que eu devo mudar de profissão, será que eu devo mudar de emprego, enfim. E para ter essa facilidade de mudança, é importante ter esse plano bem traçado. E é claro que esse plano vai mudar conforme você vai vivenciando outras coisas, né? Mas
já é o momento de você olhar para o seu presente e ver o que você anseia para o futuro, seja daqui a 2 anos ou daqui a 10 anos, e ir moldando a sua carreira de acordo com esse plano que você tem. E eu acho que é importante frisar que vai chegar esse momento, que esse momento não é agora, quando a gente está se formando, não é quando a gente está acabou de se formar, acabou de sair da faculdade, você não vai resolver todas as suas dúvidas e questionamentos sobre a sua carreira, mas isso vai acontecer naturalmente, você vai descobrindo isso conforme você vai desenvolvendo a carreira, sabe? E é nesse ponto que eu achei muito importante, até hoje eu guardo o conselho que o Paulo me deu, o professor Paulo Vitor, quando eu estava terminando o curso, e ele disse: se você não sabe, então vá para o mercado primeiro para descobrir, antes de entrar em um mestrado que talvez você nem se identifique. Eu acho que é nesse sentido que ele disse, de que quando a gente começa a desenvolver a carreira, entender nosso lugar no mercado, aí a gente pode desenhar melhor essa trajetória do que quando a gente acabou de se formar e está desesperado para saber se os resultados vão acontecer, mas calma que vai dar certo e vamos um passo de cada vez, e eu acho que entrar no mercado é importante quando você se forma nesse sentido, que ajuda a ter essa lucidez e a trilhar um caminho mais fácil, sabe, do que você quer, chegar onde você quer com mais facilidade, e ser mais assertivo naquilo que você está buscando, enfim. E é esse ponto que eu tô, depois que eu, como eu disse para a professora, depois que eu me estruturar melhor, eu tenho como meta fazer mestrado e talvez morar em outro país e exercer essa função em outro país. Mas, por enquanto, eu sei as coisas que eu tenho que fazer a curto prazo para poder chegar nesse próximo passo, sabe? É importante ter esse caminho. E também é importante eu frisar que semana passada, por exemplo, eu recebi uma vaga para trabalhar num projeto à distância, não ia até lá, mas era um projeto à distância de uma empresa de Los Angeles, e eu perdi essa oportunidade porque eu não era fluente em inglês. Então, eu queria também destacar que depois que a gente entra no mercado, também é importante a gente continuar se esforçando para se manter atualizado, para ver o que está acontecendo na nossa área, e para fazer cursos complementares que, às vezes, nem são da área, mas que são fundamentais na área, porque afinal, eu precisaria falar com clientes internacionais para passar nessa vaga, eu precisaria ter um domínio do idioma para poder explicar aquilo que eu tô tentando fazer, enfim. E mesmo agora, não trabalhando no Brasil, e numa empresa do Brasil, e falando com pessoas em português, os termos que a gente usa na profissão e nas profissões relacionadas, que eu tenho que saber para poder conversar com essas pessoas da área, a maior parte desses termos são em inglês. Então, eu queria destacar que é importante, sim, a gente ter domínio desse idioma, e ter conhecimentos complementares que vão além da profissão em si, de UX, de UI, mas que são fundamentais no dia a dia de trabalho, e que sem eles você talvez tenha mais dificuldade de alcançar essas metas a longo prazo que você quer, sabe? Então, eu voltei a estudar inglês, eu já tinha estudado uns anos atrás, só que eu esqueci tudo porque eu não pratiquei. Eu voltei a estudar inglês agora justamente porque eu vi que é uma necessidade, e que eu não vou poder, por exemplo, fazer mestrado se eu não tiver domínio no idioma, né? Uma das coisas que eu tenho que resolver antes de ir para o mestrado. Não vou poder aceitar as vagas que chegam de Los Angeles para mim se eu não tiver domínio em inglês. Então, é importante também frisar a importância disso. Deixa eu ver. E aí, só um complemento, a gente está num momento de crise mundial, de pandemia, de isolamento, e eu acho que uma das dores e das agonias das pessoas que estão talvez se formando agora é, tipo, será que nesse cenário atual do mercado, ainda assim, eu vou conseguir emprego? Porque já era difícil, né, eu conseguir, por não ter experiência, por estar entrando no mercado agora, e ainda tem essa dificuldade a mais por conta do cenário que a gente está vivendo agora. Será que as empresas estão contratando? Será que eu vou conseguir me destacar? Como é que eu vou me comportar numa entrevista online? Enfim, eu passei também por umas entrevistas recentemente, dentro da pandemia, enfim,
E eu quero dizer mais aqui é que, por mais que nós estejamos passando por esse momento, nós temos sorte, nós temos o privilégio de trabalhar numa área que dá para você trabalhar na sua casa, que dá para você trabalhar no seu computador, e a crise não afetou tanto a área a ponto de não ter oportunidades para você, entendeu? Se você está se formando agora, ou se você está procurando emprego agora, as vagas ainda estão acontecendo, na verdade, em alguns casos, como é o caso de e-commerces e marketplaces, o trabalho agora está mais complexo, porque as empresas precisam continuar vendendo, o mercado precisa continuar rodando, e o foco na venda digital, na promoção digital está muito grande, né? Então, que é o que a gente trabalha. Então, só tranquilizar as pessoas de que se elas precisam buscar uma carreira agora, iniciar uma carreira agora nesse cenário que a gente está vivendo, e tá com essa angústia de que nada vai dar certo, que vai dar certo sim, desde que ela consiga seguir tudo aquilo que a gente falou anteriormente, desde que ela consiga ter um portfólio em currículo atrativos, desde que ela se dedique para fazer cursos complementares e mostrar aquilo que ela sabe em palestras, e mostrar aquilo que ela sabe em textos, e divulgar essas coisas, enfim, ela vai encontrar oportunidade, sim, mesmo nesse momento de crise que a gente está vivendo, e vai dar tudo certo, por mais que demore um tempinho para essas coisas acontecerem, elas acontecem em algum momento, desde que a gente não desista e não saia do caminho, sabe? E eu acho que era isso que eu tinha trazido para vocês, que eu queria compartilhar da minha vivência e que eu espero que ajude de alguma maneira quando vocês estiverem ingressando nessa etapa da vida de vocês, ou se vocês já ingressaram, que de alguma maneira a minha vivência ajude ou sirva de exemplo de que não é só vocês que estão passando por essas dificuldades, de que no início é difícil para todo mundo, enfim, mas que com um pouco de determinação e vontade e dar a cara a tapa, às vezes, a gente consegue chegar, sim, onde a gente quiser e exercer, sim, aquilo que a gente traçou como meta e como carreira para a nossa vida, sabe? Então, acho que era basicamente isso. E se tiver mais alguma pergunta, eu estarei disponível para responder. Pronto, Kimberly. Na verdade, não são perguntas, são elogios, né? Fernanda Gadelha falou o seguinte: gente, melhor talk da vida para a gente que está estudando tudo isso. Nossa, A obrigada. professora Ingrid Monteiro, ela falou que vamos colocar como pré-requisito para se formar em EDD assistir essa live. Gente, não me iludam. Mas obrigada. E ela completou falando, e é porque não tem nem 2 anos de experiência no mercado, imagino daqui a 5, ninguém segura essa menina. Amém. Obrigada pela oportunidade, gente. Obrigada por terem me ouvido falar esse tempo todo, por terem tido paciência comigo e pelo convite e pelo contato dessas pessoas que eu tô morrendo de saudade desde que eu voltei para cá, para São Paulo. E saber que elas estão me vendo agora já é uma coisa muito, muito importante para mim. E eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. E vocês contribuíram muito só de estarem me ouvindo. E eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês dividindo a minha trajetória, e espero que a de vocês seja 1000 vezes melhor do que essa, e que dê tudo certo, que vocês consigam colocar em prática tudo aquilo que vocês planejaram e tudo aquilo que vocês estão vivenciando e sofrendo agora na faculdade, porque eu sei que é um sofrimento enorme, mas depois tudo isso vai valer a pena. Pronto, parabéns, Kimberly. Foi ótima apresentação. Com a palavra agora a atual diretora Obrigada. do campus, Andréa Libório. Tá bom. Oi, Kimberly. Olá. Muito obrigada por suas palavras, sua experiência. Eu acho que é muito orgulho para a gente, né, e principalmente para quem ficou envolvida na elaboração do projeto pedagógico desse curso, quando a gente vê uma egressa, né, da primeira turma, né, vocês foram pioneiros, né, de
tá dando um feedback desse para a gente, né, de experiência. Então, você falou de tantas certezas que na época para a gente eram dúvidas, né? Acho que você lembra quando você falou da importância, por exemplo, de engenharia de software, né, de como foi importante você fazer engenharia de software. Você lembra das discussões no colegiado que engenharia de software tinha que ser obrigatória e tal, né? Então, é muito bom quando a gente sente essa confirmação, né, do mercado, porque é isso, a gente quer que vocês estejam prontos para o mercado, né, do mesmo jeito banco de dados, né, a importância da programação. Então, mesmo aqueles alunos que eles não são aqueles que se identificam diretamente, que vão ser, eu vou ser top programador e tal, mas ele precisa ter aquela linguagem para poder se comunicar com o restante da equipe, né? Então, você falou isso várias vezes, em vários momentos, até alguns clientes, né? Você disse que às vezes até alguns clientes têm um perfil mais técnico, né? Então, até para conversar com alguns clientes, você precisa ter essa linguagem, né? Eu também acho super legal escutar isso de você. A questão do inglês, né? A gente passa o curso todo falando, né? Acho que vocês tem inglês, o profissional de TI hoje, aí não é só design digital, é quem trabalha com computação. Se souber inglês, a porta se abre pro mundo, né? A gente fala muito isso, né? Então, amei teu depoimento. Gente, tinha uma proposta de uma empresa em Los Angeles, olha só, né? E aí você não se sentiu segura por causa da língua, quer dizer, mas eu tenho certeza que vai chegar, que essa questão da língua é só uma questão de tempo, porque, de fato, abre portas, né? Então, para quem tem essa possibilidade, né, do mercado internacional, sem dúvida, tem que investir, né, na língua. E assim, a gente comentando aqui, né, Ingrid, nos bastidores, a gente, de fato, fica muito orgulhoso de ver a sua maturidade, né, enquanto profissional. É legal trazer também esse cenário de uma empresa que desenvolve consultorias para outras empresas, né, acho que para os meninos entenderem o contexto, né, e como profissional de UX está, de fato, né, requisitado, né, e está tendo espaço, né, você falou 2 meses, para mim 2 meses não é nada, né, você ficou 2 meses procurando, eu entendo que é a angústia de quem está ali se formando, né, quer logo ter o seu trabalho, mas 2 meses não são nada, né, tem gente que se forma e fica aí anos procurando, às vezes vai trabalhar com outra coisa, até encontrar, né, uma profissão na sua área, né. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa de escutar a sua fala, né, e agradecer do campus, vai ficar gravado aqui, acho que vão lhe pedir autorização para ficar disponível, né, se você autorizar, eu concordo plenamente com a sugestão da Ingrid, né, vamos pedir para todo mundo assistir, né, Ingrid, tá bom? Então, eu agradeço, gente, parabenizar quem está aqui, né, essa hora assistindo e aproveitando essa oportunidade, né. Simone, com você. Obrigada, Andréia. A sua participação foi essencial, especialmente porque você estava muito presente em toda a criação da grade, né, do curso de DD. Então, foi muito interessante a sua participação. Muito obrigada, Kimberly. A gente, desde a nossa conversa, para essa participação da Kimberly, a gente pensou nessa questão da representatividade da mulher negra, das mulheres na TI. Então, Kimberly, vamos, a gente tem que ter uma presença como a sua no Empreender, vai ser importante. E foi muito, muito importante, né? Eu percebi na sua fala sobre currículo, o quanto é essencial e o quanto as pessoas ainda não valorizam essa questão de ter um bom currículo, de apresentar um bom currículo. Né? O Inove trabalha muito com intermediação de vagas, contato aluno e empresa, e muitas vezes a gente recebe currículos só com o nome, e-mail, às vezes tem um e-mail, e fiz o curso tal. Então, assim, é uma visão interessante de uma pessoa que está no mercado e que mostra como é importante ter um bom currículo. Faz a diferença nas seleções, nas entrevistas, e faz a diferença na sua, de como o mercado vai te ver, né? Então, eu aproveito para agradecer todo mundo que participou do Empreender, todo mundo que esteve aqui durante esse evento por dois dias seguidos, né? Foi um evento bem puxado, né? Agradecer os parceiros, os colaboradores, a direção do campus, a equipe do campus como um todo, que trabalhou por 2 dias seguidos também no evento, a Secretaria de Acessibilidade, que pôde tornar esse evento mais acessível e muito mais inclusivo. A gente teve no campus o primeiro evento com essa questão da acessibilidade para Libras.
os bolsistas do Inova, que fizeram um trabalho incrível, né, bolsistas voluntários e bolsistas remunerados que estavam aqui com a gente, como equipe de organização mesmo, né, enfrentando desafio, enfrentando um dia a dia bem complicado de evento e tirando isso com muito profissionalismo. Então, agradeço bastante a equipe de bolsistas, aos palestrantes que participaram do evento como um todo, a Kimberly, né, especialmente, está aqui com a gente, que também fizeram muitas contribuições importantes para a formação de qualidade, que é o que a gente pretende, né, com empreender, incentivar ideias de negócio, empreendedorismo, inovação, mas promover uma formação de qualidade. A intenção era essa, eu acredito que a gente conseguiu. Agradecer também a compreensão de todo mundo por alguns problemas técnicos que a gente teve, né? É um primeiro evento online, é um desafio para todos, e fica o aprendizado, né, de muitas experiências que a gente teve e que a gente vai repetir ou não, né? Isso vai ser avaliado, mas foi um evento de muito aprendizado e foi um fechamento muito especial esse de ter você aqui com a gente hoje. Então, muito obrigada mesmo. Essa live vai ser muito visitada, tenho certeza. É isso, gente. Isso é Inove, né? Isso é o UFC Quixadá. E a gente agradece muito a participação de vocês e encerra o evento aqui. Sim, obrigada mais uma vez. E pela oportunidade, por ter me ouvido, pela paciência, pelo convite. E é isso, gente. Parabéns pelo evento. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Até, tchau, Boa noite para gente. todo mundo. Se cuidem. E fiquem em casa. Fiquem em casa. Tchauzinho. Tchau. Obrigada, Kimberly. Eu que agradeço.